Tô lendo aqui 2 Coríntios 11. Paulo vai explicar a sua conduta. A conduta de Paulo, gente. Paulo, uma das condutas dele, ele fala aqui no verso 7 e 8, né? Que ele não anunciava o evangelho de Deus cobrando. Era de graça o evangelho de Deus. Ele não anunciava o evangelho dele, do Senhor, cobrando. E ele fala aqui que outras igrejas já fez proposta para ele de pagar o salário para ele poder pregar, para ele poder cuidar daquela igreja. Mas ele rejeitou para poder servir ali, aquele lugar onde ele estava, onde Deus colocou ele, onde Deus colocou ele para evangelizar. Olha só a conduta de Paulo. Tem tantos pregadores aí que cobram, né, o evangelho. Tantos pregadores que cobram o evangelho. E Paulo fala aqui que ele não cobrava. E nem pesava também para os irmãos, tá? Não pesava, ele não era um peso para os irmãos. Para os irmãos poderem ficar pedindo oferta. Olha, vamos ofertar na vida de Paulo, porque Paulo está precisando, Paulo está aqui, ele vai ter gasto, ele precisa disso, precisa daquilo. Não. Ele não deixava a igreja fazer isso, porque ele já tinha um provedor. Jesus já usava os irmãos de Macedônia para ajudar ele, para ajudar da necessidade dele, das necessidades dele, de Paulo. Então, tinha os irmãos lá de Macedônia. Então, quando os irmãos, né, queria ajudar, queria fazer alguma coisa, ele, não, meus irmãos, não precisa. Que eu já tenho, Jesus já providenciou quem vai suprir minha necessidade. Jesus já providenciou. Eram os irmãos lá de Macedônia. Olha a conduta de Paulo. Tem muitos pregadores, né? Como ele fala aqui também, que ele dá alerta aqui, tá? Aqueles que cobram para pregar o evangelho. São falsos apóstolos, muitos falsos apóstolos filtrava no meio deles, meio né, na cidade ali, onde Paulo estava pregando o evangelho. Tinha os falsos apóstolos, que não era para se admirar, ele fala bem aqui no 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, transfigurando, tá? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só, no 14, aqui no 3, no 14. Paulo fazia de graça a obra de Deus. Porque, olha, todos aqueles pastores que cobram para fazer, né, para ir a tal lugar, portanto, esses que cobram, tem que chegar lá naquele lugar, fazer a vontade do homem, não faz nem a vontade de Deus. Que Deus colocar para ele pregar ali e falar, ele não fala. Ele vai querer falar que massageia o ego da igreja, o ego do pastor ali, do líder, do presidente ali. Porque está sendo pago para ir para ali. Ele não pode falar a verdade. Que Deus colocar para ele falar, ele não vai falar. Porque ele vai temer que ele não vai poder mais voltar ali naquele lugar.
Então, tem muitos pastores, aceita, cobra salário, cobra o tanto, você me paga tanto que eu vou pregar na sua igreja. Mas daí ele vai ali, tem que massagear o ego da igreja, não pode falar a verdade, não pode falar nada assim que venha contrariar a igreja, o líder, tá? O pastor daquele lugar. É, o ruim de cobrar o evangelho é isso, tá? Não tem problema, o obreiro vive com teu salário, é lícito isso, que o obreiro venha viver com o salário, né, da igreja. Mas Deus conhece o coração, tá? Deus conhece, Deus sabe se ele está fazendo por amor ou por aquele salário ali, tá? Às vezes Deus até experimenta, tá? Porque tem muitos pastores, como eu já vi, conheço também, que ele tá ali ganhando um salário, quando outra igreja oferece maior o salário, ele vai, sai dali e vai para outra igreja, poder ganhar o salário maior. Aí já não é de Deus. Aí ele já não tá trabalhando mais para Deus, está trabalhando para o homem. Porque mesmo ele ganhando pouco ali naquele lugar, mas ali ele tem liberdade de falar. Ali ele pode ensinar. Ali ele pode falar, né, com liberdade que Deus quer que a igreja faça. Mas quando, a partir do momento que ele fica de galho em galho, pulando, né, qual o salário maior, qual o salário melhor, e fica pulando, ali ele tem que falar nada, para não falar nada de pesado, nada de verdade. E falar ali só coisas que venham massagear, venham agradar a igreja. Então, nós cristãos, e Paulo aqui também fala do sofrimento que ele teve. Tá? A igreja é sofrida, a igreja é perseguida aqui na terra. Nós cristãos é perseguido. Não tem como um cristão viver em paz aqui, na tranquilidade, na harmonia assim que ninguém vai perturbar. Que não tem essa não. Todos os cristãos são perseguidos aqui. Paulo fala do sofrimento dele, ó, do verso 16 até o 33. Se você ler, você chora. O sofrimento que Paulo passou para levar o evangelho de Cristo. Muito sofrimento, ele teve açoite, ele passou fome, passou frio. Ele fala aqui muita coisa aqui do sofrimento que ele teve. Então, cristão é chamado para fazer a obra aqui. Não vai pensar que vai ter elogio, não. Não tem elogio. Não tem. E nós temos que aprender com Paulo, a conduta de Paulo. Paulo ele tem muita referência para nos ensinar, tá? Muita. Então nós temos que aprender com Paulo. E Paulo ele foi um amante da obra de Deus, da palavra de Deus, do trabalho de Deus. Ele era amante, ele fazia com prazer. Por mais que ele era sofrido, por mais que ele sofria perseguição, maus trato, né? Maus trato da igreja, do povo mesmo, tá? Do povo mesmo, dos judeus, dos fariseus, dos religiosos mesmo, tá? Não é lá de fora, não. Lá dos gregos, dos ímpios lá fora, não. Dos gentios também, que não servia a Deus. Não era, não. Era do próprio da casa, tá? Próprio do irmão da igreja, de Paulo.
Então, fica exemplo para nós. Nós somos perseguidos próprios da igreja, tá? Que não acredita, que não valoriza, que critica, tá? Não é lá fora, não. Lá fora recebe o evangelho muito bem. O negócio é dentro da igreja, que não recebe uma correção, não recebe, entendeu? Né, que Deus usa o irmão, fala, aí acha que o irmão tá. Olha, nós temos que aprender com Paulo. Paulo, ele tem muito que nos ensinar. E a gente chora, tá? Quando você lê o evangelho aqui, quando você lê as cartas, né, de Paulo aqui, do apóstolo Paulo. Que ele amou, teve o amor verdadeiro mesmo. Como Cristo amou, como Cristo amou a igreja, ele amou a obra de Deus, ele amou. Amém. Que Jesus abençoe nossa vida.